Fala, meu povo lindo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje, podem ver que uma bancada tanto quanto recheada de comida, né? Agradecer sempre a nossa padaria Master Pão por nos rechear e nos presentear com tamanha beleza e doçura, deliciuras para essa manhã, tarde ou noite recheada de conversa boa e troca de ideia. Mesmo sabendo que ninguém solta a mão de ninguém, não estamos sós. Graças a Deus, Deus coloca sempre alguém perto da gente para nos ajudar e nos motivar nessa caminhada. Hoje aqui no estúdio Realize, graças a Deus, por trás das câmeras a Paty está ali me incentivando a não fugir, gente. Então, vamos que vamos. Maria Cota também está aqui, sentadinha vendo o desenho. E hoje vai ser um café não sozinha. Sozinha jamais. Mas um café com as Maria. E vocês vão falar assim, poxa, mas cadê a Grazi? Cadê as Maria? Grazi está se recuperando, gente. Essa semana ela passou por uma pequena cirurgia e graças a Deus já está em casa. Peço a Deus e a vocês que rezem por ela, intercedam para que cada vez mais ela melhore e logo, logo esteja aqui conosco. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre esse mês de maio, né? A gente vai estar trocando uma ideia, mesmo que pareça um monólogo, mas não vai ser, sobre ser mãe, sobre maternidade, sobre esse dia tão glamuroso, tão esperado, tão querido, sabe? Que mãe que não espera e não anseia pela festinha do Dia das Mães, pelo presente, pelo beijo. Pelo presente não, gente. Mãe não quer presente, é verdade. Mãe quer só o carinho, o amor, a atenção. Mas vamos falar sobre exatamente isso. A maternidade, as Maria, como a gente falou, né? Café com as Maria. Por que café com as Marias? Quantas mães são exemplo, foram exemplo e são mulheres que nos mostram a divindade, a presença de um Deus vivo na nossa história para podermos ser alguém através da vida delas. O quanto pessoas se doaram, Marias, Anas, Grazieles, Ariales, Helenas, se doaram para que pessoas se formassem e pessoas sem família se tornassem pessoas com família, através da intercessão, do cuidado e do zelo delas para com as nossas vidas. Porque a maternidade ela não implica só em gerar. A maternidade ela tem um cunho que ela vem no gerar, no cuidar, no criar, no educar, no fazer ter formação. Formação de caráter, formação de índole. E é muito mais do que dar coisas. É muito fácil você criar filho só dando presente. Mas filho é presença. Filho é algo a mais. E esse algo a mais implica em nos doarmos para que eles sejam melhores do que a gente. E isso implica em muita coisa, tá, galera? Quando eu falo isso, eu falo porque a Maria que salvou a minha vida se chama Cleusa. A Maria que me pegou no dia que me deram se chama Maria das Graças. A Maria que cuidou de mim durante muito tempo enquanto eu estava na casa de vovó se chama Sueli Aparecida, Maria de Fátima. Dentre todas as outras Marias que passaram no meu caminho e me fizeram entender que a maternidade ela vai além do que acontece na nossa história. E que mesmo que eu não tenha vindo de uma família plena, absoluta, uma família boa pode surgir de mim. E aí a gente vem para a passagem para o nosso superdosão, que é a palavra de Deus, que diz assim: pode uma mãe, uma mulher, esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela esquecesse, eu não te esqueceria nunca.
Eu que eis que estás gravadas na palma de minhas mãos. Tenho sempre sobre os olhos tuas muralhas. Acorrem já aqueles que vão reconstruir-te, enquanto teus destruidores e devastadores fogem. Isso aqui é Deus falando para o seu povo. E a primeira pergunta, a pergunta que começa é exatamente essa. Pode uma mãe esquecer daquele que a amamenta? Pode. Pode sim. Pode ela não ter ternura por aquele que ela gera em suas entranhas? Pode. Mas Deus, em seguida, ele diz: Mas eu, mesmo que ela se esquecesse, eu jamais tirarei os olhos de ti. E Deus, com isso, ele faz o quê? Ele faz ter uma intervenção para que a gente tenha o cuidado e o zelo de alguém. Talvez a gente traga traumas na nossa vida que impeçam a gente de ver o extraordinário de Deus acontecendo no nosso dia a dia. E se a gente ficar preso no abandono, no esquecimento, no zelo, na falta do zelo, né, na verdade, a gente não vê que a gente tem uma oportunidade hoje de fazer a diferença na sociedade, na nossa vida, na vida dos nossos. Aqui nesse podcast a gente sempre fala exatamente isso, que ninguém solta a mão de ninguém e que todo mundo tem passado, todo mundo tem história. Todo mundo tem uma ferida, uma dorzinha, um calcanhar de Aquiles. E se a gente não souber transcrever e reescrever a nossa história, sabendo que Deus está cuidando de tudo, a gente acha que a gente foi abandonado até por Ele. Assim como por aqueles que são próximos e nos deixaram. Aqueles que nos trocaram, aqueles que nos substituíram. Aí você fala assim, o que tem isso a ver com maternidade, Arielle? Se você é uma pessoa que carrega muitos traumas, você leva isso para a sua posteridade. Você leva isso para os seus filhos, você leva isso para o seu futuro. Quando que uma pessoa abandonada pelos seus pais gostaria de ter uma família? Nunca. Quando uma pessoa que foi traída gostaria de ter um relacionamento? Nunca. Quando uma pessoa que não foi desejada gostaria de existir numa sociedade no qual ela tem que estar sempre mostrando presença? Nunca. Por quê? Porque desde sempre ela já é marcada como a que não precisa estar ali. Mas se você não vê o mover de Deus na sua história, desde a geração do ventre da sua mãe até os dias de hoje, você não vê que a graça superabundou a todos os acontecimentos. Agora falando de mim, minha mãe me deu no dia do meu nascimento. Ela me entregou para minha tia Gracinha e pediu para levar para a vovó Creuza, tá, gente? Quando eu fico falando da vovó, é porque assim, a gente tem muita intimidade. Óbvio que tem, ela é minha avó e ela me criou. E assim, eu nunca pensei em ser mãe. Porque eu acho que existem pontos que floreiam demais na maternidade. Primeiro, filho não vem com filho não vem com manual de instrução. 2, para eu provocar numa criança o que provocaram em mim seria assim. 3, eu não acreditava na instituição família. 4, uma pessoa bem machucada pela vida. 5, eu não achava que poderia acontecer, assim, de eu me apaixonar por alguém e viver um relacionamento para chegar a ser mãe. E quando... Lá atrás, eu até já falei aqui, eu tive esse primeiro anseio de ser mãe, eu vi que eu tive que me abrir a muitas coisas, a muitos tirar muitas camadas, muitas escamas, muitos bloqueios
para chegar ao ponto da maternidade. E quando a maternidade chegou, não foram só flores, não. Na verdade, o que teve foi muito pouca flor. Muito pouca flor. A maternidade do Bernardo foi uma maternidade... A gestação, né? Foi uma gestação difícil, no qual ela foi de risco o tempo todo. E assim, até perguntaram, é você ou ele? E eu sempre falei que seria ele. Na gestação da Maria, também uma gestação de risco o tempo todo. E eu colapsei na mesa. Quase que realmente foi só ela. Mas Deus, ele cuida de tudo, né? E quando a gente fala que Deus cuida de tudo, ele permitiu que através de mim, uma pessoa que não tinha essa base familiar, que é tão cobrada na sociedade, né? Do tipo assim, não, seus exemplos são seu pai e sua mãe. Não, os meus exemplos não são meu pai e minha mãe. Meus exemplos são pessoas que acolheram, doaram, amaram, se entregaram e estiveram presentes. Então, assim, quando a gente fala de café com as Marias, a gente fala de um café com as pessoas que a gente tem que agradecer, com as pessoas que a gente tem que fazer memória e falar assim: poxa, ela fez diferença para eu ser quem eu sou. São com pessoas que, mesmo nas suas debilidades, elas não fugiram e nem correram. Mesmo nas suas guerras, elas estavam ali, lutando as guerras dela e te colocando e se colocando nas suas guerras. Então, nesse mês, nesse podcast de hoje, que estão às vésperas dos Dias das Mães, eu venho falar sobre elas, sobre mim, sobre, às vezes, o quanto ser mãe enlouquece uma mulher. O quanto não ter o beabá de como educar uma criança, de pequenininho até já o adolescente, até depois o adulto, deixa a gente assim, perdido. E o quanto às vezes a gente erra querendo acertar. O quanto a gente se anula como mulher, o quanto a gente se anula como profissional, o quanto a gente deixa de fazer as coisas por nós para tentar fazer o melhor para eles. O quanto a gente ouve pessoas julgando a nossa maternidade, como se tivesse classificação de mãe excelente, mãe boa, mãe ruim. Ou você é A, B, C ou D. E, na verdade, a maternidade ela está em dar o seu melhor. Fazer o seu melhor por aquele que estava nas suas entranhas. Ou até aquele que não veio das suas entranhas, mas veio do seu coração e dos seus pensamentos. Quantas pessoas a gente pode alcançar com o nosso amor que às vezes não tem as suas Marias? Eu fui uma pessoa alcançada por uma Maria que não me carregou na entranha, mas que me carregou no coração. Eu fui alcançada por uma pessoa que doou a vida dela para que eu tivesse a minha. Então, nessa questão toda, a gente tem que parar, às vezes, de ser aquelas mulheres que avaliam a maternidade dos outros e começar a ter empatia pelas histórias, pelas formas que cada mãe tenta levar a sua família. Porque cada mulher, ela leva de forma distinta o seu lar. Eu, quando tive o Bernardo, eu estava grávida do Bernardo e no auge da minha carreira profissional. E Bernardo ficava no colégio de 8 da manhã até 6 da tarde. Eram 10 horas. Isso na primeira infância dele, né? Então, assim, perdi muita coisa. Não fui eu que vi o primeiro dente cair. Não fui eu que levei para cortar o primeiro cabelo. O primeiro passo, não fui eu. Me culpo por isso? Me culpo, mas me culpo muito mais pelo que falam, não por ter tido essa opção naquela época. Porque para mim, naquele momento, eu tinha que viver a minha carreira. Eu tinha que dar o exemplo de ser uma super profissional, uma super mulher, aquela que consegue fazer tudo. Mas Mulher Maravilha só está em gibi. Mulher Maravilha só está na palavra de Deus. Porque na vida real a gente sangra como qualquer um.
A gente chora como qualquer um. A gente se machuca como qualquer um. A gente tem episódios depressivos como qualquer um. A gente desiste como qualquer um. Mas aí vem aquele sorrisinho e o te amo, que faz a gente querer tudo de novo, e faz a gente querer buscar ajuda, e faz a gente entender que, muito mais que profissional, muito mais que individual, a maternidade ela me faz renascer de mim mesma. É como se fosse uma força que superabunda na mulher para que a gente conseguisse levantar amanhã, depois de um dia exausto, depois de um dia que nem a gente entende, que a gente quer fugir. O motivo da fuga são eles, mas eles estão no pacote da fuga junto com a gente. Então a maternidade ela vai além. Então talvez você esteja passando por uma maternidade assim, cansada. Às vezes você está passando por uma maternidade de perda. Às vezes você está passando por uma maternidade de luto. Às vezes está passando por uma maternidade de felicidade. Pela maternidade da espera. E como é importante viver cada fase. Cada fase. Quando do Bernardo eu perdi essa primeira infância e eu fiquei doente, né? E Deus me deixou em casa um tempinho. E eu aproveitei o que eu pude. E depois eu tirei ele do tempo integral do colégio e falei que eu só voltaria a trabalhar se eu pudesse optar em só trabalhar à tarde, o período que ele estava no colégio, né? E foi uma decisão assim muito coerente, né? Porque eu consegui dividir a minha vida, o que eu buscava na época, com a vida dele, que tinha tanta coisa para me mostrar de boa. Já com a Maria, não. Com a Maria, ela nasceu, a gente estava numa pandemia, então, assim, foi o tempo todo curtindo primeiras balbuciadas, primeira frutinha, primeiro isso, primeiro aquilo. Eu pude viver tudo disso, sabe? Então, quando eu voltei a trabalhar, e eu voltei a trabalhar, a Maria ficou com a Dinda, que é a tia Gracinha. Né? A tia Gracinha presente na minha vida, na vida do B e na vida da Maria. A gente viu o quanto criou-se laços, o quanto a tia Gracinha, dentro da minha casa, a Maria desenvolvia e, ao mesmo tempo, eu não perdia nada. Porque não existia julgamento, não existia competição, não existia a fórmula mágica de criação de filho. Uma vez eu ouvi assim, mas você não sabe como é ser mãe, né? Você não teve uma mãe. Cara, eu sou a pessoa mais sortuda do mundo. Eu não tive uma. Se parar pra pensar, eu tive Cleusete, tia Gracinha, tia Sueli, tia Fatinha, tia Fátima. Todas as mulheres, tia Leninha, todas as tia Penha, todas as mulheres que sempre paravam, me olhavam com aquele olhar de carinho e amor e falavam assim: vamos estudar mais um pouquinho? Vamos fazer diferente? Vai lavar um prato? Arruma a sua cama? Vamos ali comigo? Vamos dormir lá em casa? Vamos sair? Vamos brincar? E transformava o peso do trauma que eu carregava em coisas leves para o dia a dia e sem internet, sem dinheiro, sem glamour. Era só presença, era só cuidado, era só zelo. Então, quando a gente transfere isso do o teu trauma não pode te impedir de viver a promessa de Deus, é esse ponto. Por que café com as Maria? É uma coisa que eu tô na minha cabeça até agora. Por quê? Porque muitas Marias já passaram na nossa vida. Muitas mulheres já passaram na nossa história e foram um pouquinho da mãe que a gente precisava, do colo que a gente almejava, da segurança que a gente queria. E nós também, para muitas pessoas. É não parar naquilo que é ferida.
e sim transcrever para algo além. E dividindo essa mesa comigo, a gente tem a Grazi, que tem a sua história de vida, a sua maternidade e a nossa peculiaridade, o porquê a gente se dá tão bem, a gente se entende tanto, sabe o que que é? É porque quando ela conta para mim as tristezas ou as derrotas dela e vice-versa, a palavra que a gente tem é eu entendo. Eu entendo quando não dá para arrumar a casa. Eu entendo quando eu não quero nem botar uma roupa. Eu entendo quando os filhos fazem a gente surtar. Eu entendo quando dá vontade de chorar porque não tem ânimo para nada. Eu entendo que a gente tem medo da doença e de fazer falta para eles no futuro. Eu entendo que a nossa saúde gera traumas para eles agora. Eu entendo que eles têm medo de perder a gente. Eu entendo as nossas seguranças e as nossas inseguranças. E quando eu falo eu entendo, é porque eu passo na pele as mesmas coisas que ela. E isso que é uma maternidade justa. Quando você está do lado de alguém, você não puxa o tapete. Você entende. Você dá colo e você ajuda como pode. Talvez o seu poder naquele dia vai ser tomar um café. Talvez o seu poder naquele dia vai ser ir para casa dela e fazer 5 minutos de conversa. Ficar no celular tocando meme. Talvez a gente tenha que olhar para nós, mães, e para as nossas mães e ver o quanto a gente pode ajudar. O quanto aquelas mulheres que se botam tão fortes, né? Porque botam a mulher como a leoa e realmente somos, tá? Realmente somos. Mas botam aquela como uma leoa imbatível, né? E esquecem de ver que até depois da caça a leoa tá acabada. Mas ela protege o bando. Esquecem de ver que mesmo depois de uma perseguição, ela tá abatida. Mas ela continua. Então é nesse processo da maternidade com a vida que a gente tem que se juntar e se cuidar. A gente tem amigos aqui que já passaram pelo podcast, que têm histórias de superação. Temos amigos que seus filhos já viraram anjinhos. Temos pessoas que quase morreram em mesa de cirurgia. Temos pessoas que são mães atípicas. Temos pessoas que são mães típicas. Temos pessoas que são mães solos. Temos pessoas que ainda não são mães. Temos pessoas que buscam a maternidade, mas que devido à sua saúde ainda não têm. Quantas mulheres já passaram aqui nesse programa contando a sua história e mostrando a sua realidade? Irmã Beatriz, mãe de muitos sem ter gerado um filho. Que mulher! E ela só amou. Porque ela não tinha espaço para julgamento. Pelo contrário, ela era o colo, o porto seguro e o acorda para gente que precisava. Ela era a avó para os meninos, mas ela era a mãe, que às vezes precisava puxar as nossas orelhas e falar: volta, você consegue. Quantas pessoas já foram tocadas pela nossa maternidade? A exemplo aqui, quando a gente já teve aqui a Jane Mary falando do Terço das Mães, Terço das Mães cheio de gente que intercede por seus filhos. Quantas pessoas já vieram aqui que falam no sonho da maternidade? A própria Xaxá teve aqui, contou a sua história sobre a luta contra o câncer e falou do sonho da maternidade, da espera. Quantas pessoas que vivem esse mês com um mês de dor porque seus filhos não estão presentes. Quantas pessoas que deixam seus filhos em creches, em colégios, porque precisam trabalhar para dar o
pão de cada dia para sua casa. Não é o supérfluo, tá, gente? É o pão de cada dia. É o arroz com feijão. E às vezes outras mulheres julgam porque aquela pessoa está deixando o filho na creche, e o filho no frio, e o filho nisso, e o filho naquilo. Nesse momento a gente tem que ser mais motivador, mais inclusor. A gente fala tanto de inclusão, mas a gente esquece de incluir quem está do nosso lado todo dia. Quem às vezes precisa de um olhar diferenciado, de um abraço, de um colo, de demonstrações de afeto. Porque a mulher, ela acaba sendo aquela que é a dona de casa, a que lava, passa, cozinha, a que é capaz de resolver tudo. É a prática, né? Eu via o Flávio Vitor Júnior falando isso esses dias no Stories. Ele falou assim: a minha mulher é prática, ela não quer nada, não. Não, a gente quer sim. O que ele falou foi super real. A gente é prático, mas a gente gosta de presente. A gente é prático, mas a gente gosta que chamem a gente para sair. A gente é prático, a gente ama os nossos filhos, a gente realmente gosta de resolver as coisas muito assim, pá. Mas a gente gosta de flores, de bombons, a gente gosta de surpresa. A gente gosta de um eu te amo do nada. E a gente não gosta de ser colocado na parede por coisas idiotas. Desculpe o idiota, tá, gente? Mas por coisas bestas, porque assim, na rotina da casa a gente sabe exatamente tudo o que acontece. A gente cozinha, passa, lava, a gente se mantém inteiro para sustentar a nossa família, mas às vezes a gente precisa ser enxergado como uma pessoa que talvez não esteja inteiro. E eu tô indo e voltando, né? Indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Porque, assim, gente, a maternidade, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ai de mim se não fosse mãe. Eu acho que talvez eu não estaria aqui. Talvez eu não seria a Arielle que eu sou. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a maternidade, ela é uma responsabilidade. É uma responsabilidade com aquele serzinho. É uma responsabilidade com Deus, em primeiro lugar, com o serzinho, e é uma responsabilidade com a sociedade, conosco, porque estamos formando a próxima geração. E que geração nós queremos? E que filho nós queremos deixar para o mundo? E que exemplos nós queremos ser? Uma vez eu digo que eu parei de beber porque eu sou total flex, né? Quando eu começo, eu sou pior do que motor de Opala. E bebia com pessoas que são supostamente amigos. Meu filho chegou para mim e falou assim: mãe, a gente sempre vai te ver assim, bebendo? Bernardo tinha seus poucos anos. E aquilo foi uma corda para mim, do tipo assim: não é esse exemplo que eu quero ser para o meu filho. Eu sou tão mais do que o álcool, eu sou tão mais do que a bebida, do mesmo jeito que eu sou tão mais do que os meus momentos de raiva, eu sou tão mais do que os meus impulsos, eu sou uma pessoa tão além que eu não preciso me parar naquilo que me machuca. Por isso que eu insisto tanto em falar que a gente não precisa parar nos nossos traumas. A sua mãe te abandonou? Me perdoa pelo que eu vou falar, tá? Ela te abandonou porque naquele momento foi o melhor. Talvez você não seria quem você é se não houvesse o abandono. Dói, dói. Dói, dói. Mas a gente consegue superar. Os teus pais não te amaram? Me perdoa pelo que eu vou falar. Foi talvez o sentimento que eles receberam da família deles, dos pais deles. Porque a gente só dá o que a gente tem. E se a gente dá amor, é porque a gente tem amor. Se a gente não dá amor, é porque a gente também não recebeu amor. Tem gente que é sem vergonha? Tem, é óbvio que tem gente que é sem vergonha. Tem gente que é narcisista? Tem, é óbvio que tem gente que é narcisista. Tem gente que só pensa no seu próprio umbigo? É óbvio. Isso na história da humanidade sempre existiu, de Adão e Eva até o último ser humano.
E, gente, tá tudo bem. Porque, como diz a palavra, mesmo que ela esquecesse, mesmo que tua mãe esquecesse de ti, Deus não esqueceu. E Deus colocou alguém na tua história que fez você ser diferente, ser melhor. Porque ele tomou conta de tudo. Ah, mas você não sabe o pão que o pão que eu comi. Eu comi o pão que o diabo amassou. Olha, você não foi o primeiro e não vai ser o último. Entenda que todo mundo tem passado. Umas têm os passados muito bons, de histórias da Disney. Outros não, são assim, histórias de terror. Mas se estamos aqui vivos, é porque Deus tem um propósito para a nossa vida e tem um propósito, tá? Não um propósito ficou feio. E tem um propósito com a nossa história. Eu falo muito para Deus, né? Assim, alguns não sabem, mas para quem sabe, há 20 dias atrás eu infartei. Eu tenho 37 anos e já tenho uma ponte de mamária, tá, gente? E eu infartei porque eu tive uma calcificação na ramificação do coração. Eu infartei no dia e só fui no dia seguinte para o hospital, né? Eu fui para o CTI e com isso no CTI eu encontrei uma senhora de 97 anos. E ela estava lá porque ela só estava com descompensamento. O coração dela só estava descompensado. Ela estava lá para ficar em análise, para ficar lá sendo, né, vigiada, monitorada. Quando no sábado eu saí para fazer o cateterismo, eu não fiz o cateterismo de manhã porque eu tenho alergia. Então, assim, muitas alergias. E o médico falou: mas é com iodo, eu não posso. Não, vamos entrar já com antialérgico, senão ela não sai da mesa e blá, blá, blá. Aí a gente, né, no CTI, estava extremamente lúcida, brincando com todo mundo. Eu lembrei que tinha um senhorzinho que estava lá e que ainda não tinha feito o cateterismo dele. Eu falei: já que ele tá dando sopa, até com medo do médico fugir, né? Falei assim: tá ali, tá esperando um cateterismo. Aí foi, a enfermeira foi, lembrou desse processo do moço e fez o cateterismo dele. E eu fui marcada para 5 horas da tarde, né? Eu fui para o cateterismo. Nisso que eu fui para o cateterismo, aconteceu muita coisa naquela sala de cirurgia, né? Na sala de hemodinâmica. Muita coisa. Muita coisa, gente, muita coisa. Quando eu digo muita coisa, que assim, acho que nem se eu narrasse perfeitamente tudo o que aconteceu, eu conseguiria detalhar para vocês o que houve. E chegando lá, né, comecei a fazer o cateterismo, assim, nem dói. Eu nem tive que ficar acordada, porque como eu sou uma pessoa alérgica, o anestesista precisa, né, saber como é que tá rolando no meu corpo essa questão do iodo, dos remédios, essas coisas assim. Então, assim, acordado o tempo todo, né? Mentalmente estável o tempo todo. E fiz e chegou numa hora que o médico, olha, eu não acho o problema. Eu já rodei tudo e eu não acho o problema. E eu sentindo muita dor e assim, gente, eu entrei em choque anafilático no meio pro final do processo. Então, assim, eu tive que tomar adrenalina nas coxas, né? Acharam até músculo em mim, nossa. Não acharam só gordura, como as pessoas pensam, acharam músculo. E nisso, eu entrei em choque anafilático e eu falei assim, Deus, eleva logo. Eu tô cansada. Sei que o Senhor vai fazer o melhor pelas crianças, eu sei que o Senhor... Mas eu não aguento mais, sabe? Eu tô aqui, mas assim, de verdade, daqui tanto tempo vou passar por isso de novo, Senhor. Me leva. E eu ouço uma voz no corredor gritando. E não tinha ninguém no corredor. Chama Maria. Chama Maria. Maria resolve tudo. Eu lembrei de que a gente nunca está sozinho. A gente tem uma mãe no céu. Nossa Senhora. Eu virei e falei assim, olha, eu não sei mais o que falar pro teu filho. E foi exatamente essa palavra que eu usei. Eu falei assim, olha, não sei mais o que falar pro seu filho. Eu não tenho mais palavras, porque parece que ele não me ouve.
Eu não quero estar aqui. Eu tô cansada de tanta dor, eu tô cansada de tanto sofrimento, eu tô cansada de ter tanto problema, sabe? E comecei a chorar e falar, Nossa Senhora, passa na frente. E tem uma oração que a Maria passa na frente, né? Padre Marcelo Rossi adora cantar essa música, Jesus Cristo. E eu virei para ela e falei assim, Maria, mãe, passa na frente. Passa na frente e resolve o que eu não sou capaz de resolver. E fiquei ali só falando, Jesus, Maria, Jesus, Maria. Porque eu já não tinha mais o que rezar, sabe? Já tinha entregado os pontos mesmo. Então, assim, o que acontecesse ali para mim era lucro. Teoricamente, eu vi as 4 linhas da Constituição, vi que não estaria em pecado, vi. Tipo, nossa, gente, minha cabeça foi assim, uma coisa de louco. Mas a gente é tentado até quando a gente está no sofrimento. Principalmente quando a gente está em momentos que são decisivos para a nossa história. Comecei, aí rezei uma Ave Maria. Na hora que eu rezei a Ave Maria ao médico, eu achei obstrução. E ele explicando o que ele achou, e ele me mostrava, porque eu estava lúcida, vendo tudo, sentindo tudo. Ele falou, olha, a calcificação que você tinha nessa artéria aqui, ela desenvolveu para ramificação diagonal. Então, a gente vai tentar desobstruir. Bom, achou. Não desobstruiu. E ele tentando desobstruir, usando um pouco de força, um médico tendo que entrar com remédio porque a alergia estava voltando, o coração palpitando acelerado, aquelas coisas tudo. E eu assim, poxa, Nossa Senhora, deixa não. Não me deixa não. Não é não deixa, é não me deixa. Porque acontecesse, eu só não queria que ela me deixasse. Quando ele virou e falou, eu consegui. Aí eu, graças a Deus, acabou. Ele falou, não, acabou não, ainda tem muita coisa para fazer, não acabou não. Eu falei assim, não, não é para você, é para mim. A minha resposta de que Maria tinha passado na frente foi quando ele conseguiu desobstruir. E talvez a gente tenha traumas profundos, a gente tenha dores profundas, a gente tenha sofrimentos profundos que a gente fica com eles apegado, agarrado, e não permite que Deus cure, que Deus mexa, que Deus faça a diferença. E a gente se torna pessoa amarga, rancorosa, que não acredita num amanhã, que não vê um futuro. E a gente não entende que a maternidade não é só gerar, a maternidade é cuidar. Tem homens que não têm pais, vou corrigir a minha fala, tem pais que as esposas faleceram e eles têm que ser mãe e pai de uma criança. Tem mães que os esposos faleceram, que eles têm que ser mães e pais de uma criança. Tem crianças que não têm pai e mãe, que tios têm que ser pai e mãe de uma criança. Tem pessoas na toda a humanidade, gente, em toda a humanidade. Isso não é só em Nova Friburgo, isso não é só no Brasil, isso é numa humanidade geral. Ser mãe é cuidar, é zelar, é estar ali para quando ela precisa. E Nossa Senhora, naquele momento, foi a mãe que eu precisava. Foi a mãe que eu tive e é a mãe que eu tenho. E às vezes a gente não lembra de pedir socorro dela. Aí aconteceu do sair do cateterismo, fui pro CTI de volta, né? O doutor que estava me levando pro CTI, ele achou que eu fosse empacotar no corredor. Ele botou carrinho de desfibrilador, tubo de quando vai entubar a pessoa, né? Aqueles tubinhos, bombinha de ar, essas coisas todas. Porque ele achou que eu fosse passar dessa para uma melhor. Eu não passei. Tô aqui, né? Contando tudo para vocês. Cheguei no CTI, tivemos a visita, a Grazi foi me visitar. Aí ela, nem parece que você saiu de um cateterismo. Eu, graças a Deus, né? Imagina só, o pessoal achando que ia sair de olheira, branca, pálida, ou com, sei lá, né? E eu, plena absoluta, ainda contando piada. E eles foram embora. Quando eles foram embora, ficou eu e a senhorinha de 97 anos. E a senhorinha de 97 anos, ela estava ali entregue. Entregue. Mãe, avó, esposa, filha, entregue. Ela sentava no leito e falava assim,
Vocês estão tudo na porta. Vem me buscar. Eu tô morrendo, tô sofrendo e tô sozinha. Vem me buscar. 97 anos, gente. São só 60 anos a mais do que eu. E Deus falou assim no meu coração: reza por ela. Aí eu, não, agora é a hora de eu ser cuidada. Sofri aqui a tarde. Reza com ela. Dona Maria, a senhora falou aqui mais cedo que a senhora era muito católica, né? Tava até falando com sua filha que estava precisando ir procurar uma procissão de Ramos para ir, que tinha que ver onde que ia na missa. Vamos rezar ao invés de ficar falando coisa ruim? Que até então ela começou os divaneios e começou a falar nomes ruins para o momento que ela estava vivenciando. Eu quero rezar o terço. Eu falei, então vamos rezar o terço. Você quer rezar o terço? Vamos rezar o terço. Eu falei assim, mas não tem terço não. Vai nos dedinhos. Comecei e fiz o creio, 3 Ave Marias. Sendo que na segunda Ave Maria, eu não consigo falar, eu estou perdendo a voz. Eu rezo com a boca e falo, e a senhora reza com a cabeça. Quando chegou no Pai Nosso, depois das 3 Ave Marias, ela dormiu. Isso que ela dormiu, peguei, continuei rezando o terço mentalmente, para não atrapalhar o sono dela, e fiquei quietinha. Até então ela tinha relaxado, coisa que depois que os filhos dela foram embora, ela não fez mais, porque ela começou a gritar, ficou agitada, agitada, agitada. Ela precisou ser trocada, porque ela evacuou, e ela voltou a ficar agitada. E ela começou a falar, eu estou morrendo, seus miserentos, vocês não estão fazendo nada, vocês estão na porta me vendo morrer, mas vocês não vêm me buscar. Aí Deus virou para mim de novo e falou assim, reza com ela. Eu sentei na minha cama, no meu leito, ela então já não poderia mais aceitar. Falei assim, Dona Maria, o único que vai poder vir te buscar é Jesus. Vamos rezar para ele e com ele, para ser tudo da forma dele, direitinho e com calma, sem dor, sem sofrimento? Ela falou assim, reza um Pai Nosso e uma oração do Anjo da Guarda comigo. Rezei um Pai Nosso e uma oração do Anjo da Guarda. E depois falei para ela, ao invés de falar nome ruim aqui, ou querer me apresentar à sua família que eu não quero conhecer, vamos falar Jesus? Vamos chamar o único que pode entrar nesse lugar e resolver os nossos problemas? E falei com ela e fiquei falando com ela, Jesus, Jesus, Jesus. E parei de falar e deixei ela falando, para ela ir se acalmando, né? Ela falou 5 Jesus, gente. 5 Jesus. E ela descansou. E por que eu estou contando isso? Ela tinha 97 anos. Mas naquele momento ali, abre aspas para a palavra. Eu fui um pouquinho a mãe que dá colo, a mãe que ampara, a mãe que dá segurança. Naquele momento ali, mesmo querendo ser cuidada, querendo colo, querendo qualquer coisa, eu fui aquela que deu colo para Dona Maria. E quantas vezes a gente acha que o nosso problema é maior do que o dos outros e esquece de ser canal de graça? E quantos momentos a gente acha que as nossas mães não precisam de colo, carinho e afeto? E a gente não dá, porque ela é prática. A gente é prático, mas a gente é humano. Jesus, no caminho da cruz, teve a presença de sua mãe o tempo todo. Imagine o Calvário sem Maria. Imagina a nossa vida sem as nossas mães. E eu não digo só as mães de sangue. As mães de sangue, as mães de coração, os pais que são mãe, as mães que são mães 2, 3 vezes, os tios que são mães, as avós que são mães. Imagina a nossa vida sem as Marias que fazem a diferença. E finalizando essa prosa que às vezes parece ter nada com nada, ou essa prosa que fala sobre uma maternidade não florida, mas uma maternidade de entrega,
de doação. Uma maternidade no qual a gente sabe que a gente está dando o nosso melhor, no qual a gente não se cobra, no qual a gente se ajuda. A gente não vê a casa bagunçada, mas a gente vê as crianças felizes. No qual a gente não vê conta bancária, mas a gente vê presença. No qual a gente não vê tanto dispositivo móvel, mas a gente vê a natureza e o ciclo familiar unido, rindo e gargalhando. Que as famílias elas possam tirar os pequenos bloqueios e se unir. E parar de ficar preso no passado, nos seus traumas, nas suas indiferenças. E ver que a gente tem muito mais a oferecer e que a gente tem uma capacidade surreal com a nossa vida. E aqui, esse mês vai ser um mês no que a gente vai estar trazendo mulheres, mães, e de diversas formas. Mães de coração, mães de vocação, mães por gestação, mas mulheres que caminham numa mesma estrada, cuidando de outras pessoas, doando sua vida por amor a algo e a alguém. E deixando aqui o meu feliz Dia das Mães para todas as mulheres que envolvem, né, esse podcast. Pelas mulheres que estiveram aqui nessa bancada, nessa mesa conosco, pelas mulheres que estão aqui toda semana, pelas mulheres que estão por trás das câmeras, pelas mulheres que contaram suas histórias aqui. Eu poderia citar inúmeros, mas eu esqueceria de alguém e seria muito injusto. Mas, assim, meninas, muito obrigadas. E eu posso citar, acho que a mais querida de todas, né? Que vai ter o nosso eterno agradecimento pela maternidade e feliz Dia das Mães, que é a irmã Beatriz. Eu posso citar a Grazi, que hoje não está aqui, mas que está aqui, né? Eu posso citar todas as Marias, todas as Anas, todas as Xaxás, todas as Janimeres, todas as Isabelas, todas as Vânias, todas as Vanessas, todas as pessoas que são Marias na vida de alguém, são Marias na história de alguém, são mães, são cuidadoras, são zeladoras, são pessoas que fazem a diferença. A Maria tá fazendo merda ali, por isso que eu tô fazendo não aqui com a mão, tá, gente? Porque ela tá aqui, a minha pequena Maria, e tá olhando pra minha cara como quem diz assim, você não vai parar de falar, não? Mas é isso, gente. Que vocês possam olhar para a mãe de vocês com um olhar diferente. Que vocês possam olhar para outras mães com um olhar diferente. E amar mais, e zelar mais, e entender que não é só gerar. Gerar talvez, assim, seja a melhor fase da maternidade, porque a gente consegue proteger de tudo e de todos. Aqui fora é que a briga começa. Porque o mundo, ele precisa de uma sociedade melhor, de pessoas melhores, de pessoas que não compitam. Ih, meu Deus, eu não sei essa palavra. De pessoas que não façam competição por tudo. Melhorei assim, né? De pessoas que estejam do seu lado. Assim como se faz no casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Até que a morte nos separe. Porque mãe só é separado de um filho quando a morte nos separa. E, gente, né, com esse finalzinho que ficou meio drástico, dramático, né? Desculpa, mas foi o que veio no meu coração. Eu encerro esse podcast desejando a todas, mães, mulheres, pais que se tornaram mães,
porque suas esposas já foram, mães que são mães 2 vezes porque são mães solos. Feliz Dia das Mães. Ah, e mais uma coisa muito importante que é um lema da minha vida. A maternidade é uma vocação muito séria. E muitas pessoas falam sobre pessoas que jogam no lixo, ou pessoas que tentam tirar, pessoas que não querem gerar, né? Não querem. Aí eu vou deixar o meu apelo. Para um Dia das Mães, melhor ainda. Isso é exatamente assim. Me dá, eu cuido. Eu cuido. Vai ser meu para a vida para sempre. Vai ser ter saído daqui, sabe? Não não abandone numa lixeira ou na caixinha do correio, ou não tire a vida de um inocente. Dá para mim. Eu tenho certeza que assim como eu, várias pessoas têm esse mesmo pensamento. Como eu disse, mãe não é só quem gera, é quem cuida. Então, os meus estão vivos até hoje, sabe? O pessoal fala que é meio impossível, mas eles estão aqui saudáveis, felizes, tá? E tão bem. Então, assim, feliz Dia das Mães, gente. Que vocês possam aproveitar bastante, 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 bastante. Que tenha muito abraço, muita surpresa e pouca louça. E que a partir de agora seja diferente. Que a gente possa olhar para a maternidade como uma maternidade real e responsável. E que a gente possa ajudar de forma coerente a maternidade alheia, sem julgamento, mas com empatia. Nesse Café com as Maria, que as Maria da nossa vida ganhem um abraço e um feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, mulherada, e que Deus abençoe sempre mais e mais. Fica com Deus e até uma próxima.